Amém. Que Deus nos abençoe cada vez mais. Obrigado. Vamos à palavra de Deus essa noite. Jó, livro de Jó, está antes de Salmos. Jó capítulo 6, versículo 11. Se você estiver procurando na sua Bíblia de papel, Jó fica aí no meio da Bíblia, antes do livro de Salmos. Ok? Ou então, se você estiver no seu smartphone, fica um pouco mais fácil. Somente um versículo do capítulo 6, tendo em vista a experiência, a história, o drama e o dilema do patriarca Jó. Só uma curiosidade para você entender, o livro de Jó é o livro mais antigo, provavelmente o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. Ok? O tema de hoje, os dilemas do sofrimento. Jó capítulo 6, versículo 11. Jó faz a si mesmo duas perguntas diante dos seus amigos. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Duas perguntas. Eu vou repetir só para afirmar. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se eu não tenho futuro? Que Deus nos abençoe na leitura e possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Todos nós sabemos que esse patriarca, em um único momento de sua vida, sendo ele, como diz a Bíblia, lá no início do capítulo 1, desse mesmo capítulo, desse mesmo livro, melhor, que Jó era o homem mais rico do Oriente, tinha filhos maravilhosos e, obviamente, muito dinheiro. E de uma hora para outra, por conta de uma circunstância que ele não sabia, ele perde absolutamente tudo, desde as fazendas, plural, sua saúde e, inclusive, todos os seus filhos. Restou-lhe apenas uma esposa que murmurava e restou-lhe apenas um corpo cheio de chagas, dos pés à cabeça, de uma hora para outra. E como se não bastasse, 4 amigos de Jó ainda vieram visitá-lo, amigos bem próximos, e durante 7 dias se calaram, e depois do 7º dia abriram a boca então para começar a acusar Jó para que confessasse o pecado, porque era impossível alguém sofrer daquele jeito, tendo tanto azar sem que tivesse feito alguma coisa errada. E no meio desse diálogo nós encontramos o versículo 11 do capítulo 6. Jó, diante dos amigos, ele se questiona e diz: como é que eu posso ter esperança se eu não tenho mais força? Como é que eu posso ter paciência se eu não tenho mais futuro? E pensa comigo, sofrimento é o tipo de situação que, apesar de cada um de nós passar por ele com uma estrutura diferenciada, ninguém está 100% capacitado para passar pelo momento do sofrimento. Todo mundo, no momento do sofrimento, será abalado quando porventura vier, ou quando passar. Todos nós somos, então, abalados de alguma forma pelo sofrimento. Mas a questão é, quando a gente pelo menos sabe a razão pela qual está sofrendo, a gente ainda pode encontrar algum tipo de conforto. O pior drama do sofrimento é quando a gente sofre e sequer temos a ideia do porquê estamos sofrendo. É um sofrer no escuro. É um sofrer sem diagnóstico. É um sofrer sem causa. É um sofrer sem motivo. É um sofrer que, quando buscamos em nosso arquivo, não procuramos melhor e não encontramos. Nada fora dos conformes em nossa vida, em nossa espiritualidade, em nossa emocionalidade, em nada. Esse era um dos dramas de Jó. Como se não bastasse ter perdido tudo, ele ainda busca razão e não encontra razão.
era justamente esta a situação dele. Em meio a um sofrimento sem causa, sem justificativas, ele fala de sua angústia, ele fala de sua incompreensão, ele fala de sua incapacidade de encontrar respostas para o drama das múltiplas e simultâneas perdas. Precisamos sim levar em conta que estamos falando de um ser humano, Jó, numa situação de submersão, ele está submerso, foi submerso, melhor, de uma hora para outra, em todas as possíveis perdas que um homem poderia sofrer. Uma grande perda é quando o indivíduo perde um filho. É uma tragédia. Uma outra perda é quando o indivíduo investe numa empresa durante anos, durante 30 anos, e depois, na hora de desfrutar da empresa, ele perde a empresa. Ou ele perde o casamento. Jó não, Jó perdeu tudo num só momento. Ele está fragilizado e sem encontrar uma resposta para tal. Essa situação não teria como, absolutamente, não deixá-lo de forma natural e profundamente amargurado e azedo. Jó não blasfemou, Jó não pecou, mas Jó naturalmente se amargurou e Jó se azedou, porque o sofrimento nos faz azedar. Faz parte da nossa humanidade. Amargura e azedume é o que o sofrimento provoca na gente. E esse versículo 11, ele questiona então, diante dos seus amigos, duas coisas que ele não consegue constatar em sua realidade. Por conta da triste condição de amargura, ele não encontra duas coisas: esperança e paciência. Não tem dilema pior na vida do ser humano quando ele chega no fundo do poço e diz: aqui não existe esperança e aqui não existe paciência. Jó chegou a essa conclusão. Essa triste constatação de que, na primeira coisa, o primeiro dilema dele, ele diz o seguinte: ele não via em si mesmo nenhuma possibilidade de adquirir esperança, porque ele se sentia fraco. Vou repetir o versículo. Que esperança posso ter se já não tenho força? Jó, ainda que amargurado, ele não está fazendo nenhuma situação pedagógica aqui. Ele não está ensinando nada. A alma dele está amargurada e falando. E nessa amargura, o que Jó está dizendo? Jó condiciona a esperança à força. E aí, isso é o lamento de um homem. Não dá para concordar com isso aqui. Eu não estou dizendo que Jó está ensinando algo errado. Não, ele está amargurado, ele está reproduzindo emoções. E na hora que ele está produzindo emoções e angústias, então ele acaba enxergando a vida com outro olhar, sobre o olhar da amargura. Ele diz então que fraco não tem como ter esperança. Ele diz que não poderia encontrar mais esperança porque não tinha mais força. E a realidade é que a esperança não depende de força. Jó não estava enganado, o que ele está dizendo não está muito certo, mas ele estava somente amargurado. E quantos à nossa volta estão sem esperanças porque estão fracos? Essa é uma mentira que o nosso emocional conta, que somente os fortes podem ter esperança. Não, querido, para os fortes fica mais fácil ter esperança. Mas esperança é coisa de fraco também. Esperança é coisa de gente que não tem força. Esperança também é coisa de desvalido. Ainda que seja bem verdade que a fraqueza pode consumir a esperança. É verdade. Não significa dizer que dependemos da força para termos esperança. Pois esperança não é uma condição de estrutura humana. Esperança
é uma decisão. E decisão não é coisa somente para os fortes. O fraco também pode decidir ter esperança. Jó, inundado pelas suas amarguras, ele olha então para a possibilidade de sair daquela situação e diz: eu não tenho esperança de sair daqui porque eu estou fraco demais. Ele está condicionando esperança à fortaleza. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, não tem absolutamente nada a ver. Se você está fraco e por conta da sua fraqueza, você acha que não tem salvação para você e não tem esperança, eu digo que tem sim, porque esperança não está condicionada a uma estrutura de fortaleza. A esperança está condicionada a um poder de decisão, a escolher esperar, escolher sobreviver. Essa decisão mental pela esperança está, segundo a Bíblia, fundamentada também, e segundo a psicologia, no meu sistema de crenças, onde se fundamenta a minha fé. Todos nós, no período de gestação e formação da personalidade, desenvolvemos um sistema de crenças, que via de regras é um sistema falso, de crenças falsas. E a crença falsa na hora da angústia, ela diz que fraco não pode ter esperança, porque esperança é coisa para gente forte. Isso é uma crença falsa, de que eu não posso sair desse buraco, eu não vou sair nunca desse buraco, não tem jeito na minha vida, porque eu olho para minhas estruturas espirituais, emocionais e físicas e eu não tenho força alguma, então não tem jeito, eu estou acabado. Então, a fé é que fundamenta a esperança. Então a base da esperança é a fé. Por isso, fé produz esperança, independente da estrutura de forças que possuímos no momento. E a primeira mentira que o dilema do sofrimento coloca em nossa mente é o que na psicologia chamamos de distorção cognitiva. É um pensamento distorcido, um pensamento errado, de uma leitura, de uma sensação que temos daquilo que vivemos. De que, se estou fraco demais, eu não tenho direito nem condições de esperar mais nada. Só vou esperar mesmo alguém dar o tiro de misericórdia na minha cabeça. Não tem mais jeito. Jó estava se sentindo assim. Ele diz: eu não tenho mais direito a ter esperança. Porque na hora que eu vou procurar força para fabricar esperança, eu não encontro força. E se eu não encontro força, eu não posso fabricar esperança. Jó estava achando que era a fortaleza que iria produzir esperança. Esperança é uma decisão e não uma condição. Talvez você esteja esperando um milagre acontecer para depois começar a ter esperança. Talvez você esteja esperando alguém ligar para você para depois você começar a ter esperança. Talvez você esteja esperando seu filho voltar para depois ter esperança. Talvez você esteja esperando o emprego chegar para depois produzir esperança. Não, querido. A esperança se fundamenta na fé. Então, ainda que fraco, você pode reunir, pelo menos no interior do seu pensamento, e dizer: em meio ao restinho de força que tenho, eu vou usar esse restinho de energia para tomar uma decisão. E eu decido esperar em Deus. Eu decido crer. A segunda questão aqui, que não é o segundo dilema ainda, dentro desse primeiro dilema de Jó, é que se a fraqueza pode consumir a esperança, que também consome, quando eu estiver desesperançado, se eu não puder decidir pela esperança, talvez seja o seu caso, eu posso pelo menos tomar medidas disciplinares de fortalecimento existencial. O que eu quero dizer com medidas de fortalecimento existencial? Procurar disciplinas que possam fortalecer um pouquinho seu físico, seu emocional e seu espiritual. Eu diria que a estrutura existencial está fundamentada aí, entre a biologia, o emocional e o espiritual. Então eu preciso
averiguar periodicamente como essas estruturas caminham. É fácil, notório e instintivo até cuidarmos do físico, porque o corpo não negocia com ninguém. Quando ele dói mesmo. E olha que hoje eu sei o que é isso. Eu estou a tarde toda com dor. Mas quando a alma dói, a gente tenta negociar com ela. Quando o espírito está morto, ou o espírito também está ruim, a gente tenta negociar. Difícil é negociar com o corpo, como eu disse. E aí a gente vai enfraquecendo, e daqui a pouco não encontra mais esperança. E aí, quando você está totalmente desesperançado e fraco, aí você diz, agora nem esperança mais posso ter, porque eu não tenho força. Então, enquanto você se encontra desesperançado, tome pequenas atitudes que vão no dia a dia fortalecer a sua disciplina de estrutura existencial. Quem sabe olhar para a sua agenda, trabalhar um pouco menos. Quem sabe correr um pouco menos atrás de dinheiro. Quem sabe dormir as horas necessárias. Quem sabe procurar um conselheiro. Quem sabe procurar um gabinete pastoral com seu pastor, uma pessoa mais experiente para fortalecer a sua alma. Quem sabe procurar um psicólogo, quem sabe procurar um analista. Quem sabe procurar o melhor amigo de trabalho que você tem, a pessoa mais madura. Quem sabe procurar ler um pouco mais a Bíblia, investir na sua espiritualidade, abrir sua internet para assistir vídeos decentes que vão fazer bem à sua alma, e não a lixos e idiotices que a toda hora a gente encontra na mídia, que só vai sugando nossas energias com tolices. Você tem uma estrutura existencial e terá uma vida de acordo com essa estrutura a qual você investe. Se você investe no seu físico, no seu emocional e no seu espiritual, muito pouco você vai precisar de oração, porque já tem alguém cuidando de você. Mas se você é relapso com a sua saúde, se você é relapso com o seu emocional, se você é relapso com sua fé, pode colocar os joelhos no chão e pedir ajuda, que você vai precisar muito em breve. A não ser que você mude de vida agora. Comece a fazer um balanço de como anda o seu corpo, como você tem trabalhado, como anda o seu estresse, como você tem dormido, como e o que você tem se alimentado. Quem são as pessoas às quais você confere os seus segredos? Quem são as pessoas que você escolheu para andar com você? Quem são seus amigos? Quais os sites que você anda? Que você navega? Quais são os posts que você então dá um like? Quem você segue no Instagram? E quem espiritualmente você ouve? Você ouve alguém? É tão perigoso ouvir a pessoa errada espiritualmente falando do que não ouvir ninguém também. Então, se você está totalmente desesperançado, você pode hoje tomar disciplinas bem devagar de fortalecimento da sua estrutura existencial em 3 pilares: físico, emocional e espiritual. Então entendemos que fica muito mais fácil decidir pela esperança quando mantemos o nosso nível de fortalecimento existencial, espiritual, emocional e físico. Quando a minha existência está regularmente estruturada, é muito mais fácil decidir pela esperança. Talvez este seja o motivo de muita gente ter perdido as esperanças. Por esses 2 motivos. Estão esperando ter forças para ter esperanças. E o segundo motivo, se descuidaram da disciplina de manutenção das forças. Foram negociando as disciplinas de estrutura existencial, enfraqueceram, e quando enfraqueceram foram procurar pela esperança e ela saiu pela outra porta. E agora estão esperando então que a força entre pela janela para que possa então chamar a esperança de volta. Não, comece a se fortalecer.
Assim, então, entendemos que desespero pode estar diretamente ligado à fraqueza existencial. Muito mais ligada a essa fraqueza do que com a falta de solução de problemas na vida. Essa é a questão. Quando estamos desesperançados e fracos, ao invés de buscar fortalezas que compete a nós buscamos soluções. Queremos que soluções apareçam, queremos que milagres aconteçam. Se eu estou fraco, eu não quero fortaleza, eu quero solução. Então, na hora da fraqueza, o que eu preciso é me fortalecer e não resolver. Portanto, antes de focar o tempo todo solução para os seus ou para os nossos problemas, priorize qualquer coisa, mas priorize, melhor dizendo, elevar antes de qualquer outra coisa o seu nível estrutural existencial. Antes de buscar solução, busque focar, priorize isso, priorize a sua estrutura de autofortalecimento. Procure se autofortalecer. Daí a máxima, então, na vida não é resolver ou solucionar as coisas, mas o autoconhecimento está acima das resoluções. Aliás, é a melhor e maior das resoluções, não é? Que eu posso ter habilidade, força e dinheiro para resolver problemas e continuar como uma pessoa mal resolvida. Mas eu posso não ter recursos, eu posso não ter um QI para tal, eu posso não ter estrutura para tal, mas posso ter uma dinâmica emocional de dizer, se eu não puder resolver as coisas da minha vida, eu vou resolver o meu interior, os meus sentimentos, os meus pensamentos e a minha fé. Então eu vou me fortalecer. Se eu não posso me resolver, eu posso me fortalecer. E quando eu me fortaleço antes de resolver a vida, já é meio caminho andado. Segundo dilema de Jó e último tópico aqui. O primeiro dilema dele é que ele estava dizendo que não tinha esperança porque não tinha força. O segundo dilema dele ele está dizendo que não tinha paciência porque não tinha mais visão de futuro. Olha o que ele diz. Como posso ter paciência se eu não tenho mais futuro? Jó permitiu-se cegar pela angústia. Angústia, dor, a perda, a amargura cegou o olhar de Jó para o futuro. Ele não tinha mais expectativa alguma. E quando ele perdeu a expectativa de futuro, ele perdeu também a paciência. Ele correlaciona paciência com garantia de futuro. Ele estava querendo ter paciência se ele estivesse ainda vendo o futuro. Mas como ele olhava e não conseguia ver nada, ele diz, não, como eu não vejo nada para amanhã, então nada também posso ver hoje. Então eu não tenho paciência. A angústia faz isso com a gente. A depressão faz isso com a gente. A primeira coisa que a depressão faz, que a angústia faz, é colocar uma cortina de lágrimas em nosso olhar. E quando a gente tenta estender um pouquinho o olhar para a semana que vem, para o ano que vem, para 2021, para como estaremos em 2025, a angústia de hoje não deixa olhar para lá. Então nessa interrupção a gente não suporta o presente porque não visualiza o futuro. Então nem futuro existe nesse caso e o presente também não presta. Aí a paciência se esgota, irritabilidade é certa. Futuro, presta atenção, é só o resultado daquilo que fazemos hoje. Vou repetir, futuro não será o resultado daquilo que vai acontecer ou que você há de fazer amanhã. Futuro é resultado daquilo que eu e você fazemos hoje. Logo,
Não preciso ter certezas do amanhã para fazer algo positivo hoje. Não. E em fazendo algo positivo hoje, certamente eu terei algo positivo para viver amanhã. Porque ainda que o amanhã aconteça, obviamente, no futuro, vou viver isso no futuro, mas esse amanhã é feito hoje. Então, futuro não é uma coisa que se faz amanhã. Futuro é uma coisa que se constrói hoje. Então, se hoje eu construo muito bem e decido muito bem, decido ter paciência, decido ter esperança, então eu já estou construindo o futuro. Então, se faço algo positivo hoje, certamente viverei algo positivo amanhã. A lei da semeadura, né? A lei da semeadura. Nós não temos opções na colheita. Só temos opções no plantio. Mas a colheita se dá quando? No futuro. E o plantio se dá quando? Hoje, presente. E Jó, o que Jó está dizendo? Jó está dizendo que ele não consegue ter paciência com hoje, porque o vislumbre de futuro dele acabou. Então, quando é que a minha vida acaba? Quando eu me torno cego para o futuro. Quando eu não tenho perspectivas para amanhã, quando eu não tenho visão do amanhã, quando eu não tenho projetos, quando eu não sei onde desejo estar daqui a 10 anos, quando eu não visualizo nada em meu futuro, eu não produzo nada para o futuro, significa dizer que nem presente eu tenho. Paciência não pode vir da certeza das coisas, nem da estrutura de temperamento. Mas paciência vem da capacidade de olhar para o futuro com um olhar positivo. Eu vou repetir. Paciência vem da capacidade de olhar para o futuro com um olhar positivo, independente do fundo do poço em que me encontro hoje. Apesar de estar no fundo do poço, eu posso decidir construir internamente o futuro que eu desejo para mim. E Deus vai ratificar isso e a paciência vai chegar hoje. E então eu vou começar a trabalhar o meu futuro hoje. Sabe? Você lembra daquela máxima, né, popular? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, olhos no presente que não vê o futuro, vai sentir o quê? Só desgraça, só Covid, só morte. O que os olhos não veem, o coração não sente. Se os seus olhos não estiverem no futuro também, nem presente você tem. Até rimou, né? Não foi intencional. A paciência para suportar hoje depende de como você vê o amanhã. Eu coloquei isso no Instagram hoje à tarde. A paciência para suportar o hoje depende de como você vê o amanhã. Será que isso não explica o comportamento da sua esposa nervosa? Será que isso não explica o comportamento do mala, desculpa a expressão de brincadeira, do seu marido? Será que isso não explica o estresse do seu cunhado, do seu patrão, de alguém que você conhece? Gente que só vive em círculo no hoje, tal como aquela metáfora do cão tentando morder a cauda. Só vive assim, ó, no hoje, ó, trabalhando para poder vender o almoço, para garantir a janta, e trabalhando para almoçar no dia seguinte, mas na hora de almoçar vai vender o almoço para comer a janta. Gente que só vive assim, gente que vive assim vive estressada, não tem paciência, porque está esperando garantias de futuro para ter paciência hoje. Você quer ver ele melhorar? Se alguém chegar assim, olha, está aqui esse cheque de 250 mil reais para começar a resolver sua vida. Tá bom? Está aqui. Você pode ir lá no banco, então é algo para o futuro. Vai começar a resolver sua vida. Aí já começa a se tornar concreto. Aí ele começa então a ter um pouco mais de paciência, porque agora ele pensa que tem dinheiro. Então tem muita gente que está esperando ter
paciência através da garantia de futuro. E futuro não dá garantia para ninguém, por isso é futuro. A única garantia que eu tenho para construí-lo é hoje, com sabedoria. A vida não está fundamentada nas certezas, mas na esperança que gera paciência por conta de uma visão projetada no futuro. A vida não está fundamentada em certezas. É por isso que muitos pais sofrem, por isso que muitos pais não dormem, porque enquanto não visualizam seus filhos adentrarem dentro de casa, eles não dormem, porque querem ter uma vida de certezas. Querem sair de manhã e ter a certeza de que vão voltar. Querem viajar e ter a certeza do retorno. Querem entrar no relacionamento e ter a certeza de que não serão abandonados. Querem estar casados e terem a certeza de que nunca serão traídos. A vida não está fundamentada em certezas. Por isso já disse lá o poeta Gonzaguinha, né? Viver e não ter, e ter a alegria de ser feliz. Cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Aí ele fica com a resposta da criança, que a criança não quer nem saber condicionar a felicidade no amanhã. A criança é feliz hoje porque ela é criança. A vida não está fundamentada em certezas, mas na esperança que gera paciência por conta de uma visão positiva projetada para um futuro. Eu concluo. A conclusão é: apesar de todos os possíveis dilemas de sofrimento que você possa estar vivendo hoje, cuidado com as peças que os seus sentimentos podem estar pregando em você. Sentimentos errados. Saiba que, por mais debilitado que você esteja, ainda há possibilidade de decidir pela esperança, pois ela está fundamentada na fé, e a Bíblia diz em Romanos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Por mais estressado, sem paciência que você possa estar, escolha hoje trocar os óculos que os sofrimentos da vida te deram para olhar para o futuro. Muita gente olhando para o futuro com os óculos do sofrimento do passado. Sofreu, foi abandonado, foi abandonada, estão usando ainda essas lentes para olhar para o futuro. E aí fica sem paciência e sem esperança hoje, e fica fraco e não consegue então vislumbrar um futuro decente para si. Mude os óculos. Creia que há um futuro positivo que deve ser construído hoje, apesar da falta de forças ou de paciência que neste momento veio sobre a sua vida. Existe um futuro à sua disposição sendo construído hoje, reservado para ser construído hoje. Construa o seu futuro hoje, com pequenas decisões. É isso que Deus tem para você. Não olhe para a quantidade de forças, não olhe para o seu nível de impaciência, mas olhe, não correlacione como Jó, dizendo que você não tem futuro porque não tem esperança, ou dizendo que você não tem paciência porque você não tem força. Você pode sim decidir pela esperança hoje, e pode também ter paciência desenvolvendo uma visão clara para um futuro que você deseja. Eu vou fechar somente com o final da história de Jó, para você entender onde ele chegou, para não terminar aí com a figura de Jó, uma pessoa que terminou a vida depressiva. Não é isso. Só vou ler e não vou comentar. Jó 42, 1. Vou ler 1, 2, 3 e 5, 6, depois pular para o versículo 12, até o versículo 17. Ok? Jó 42, o final do livro, 1, 2, depois 5 e 6, depois 12 a 17. Olha o restante da história de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor. O discurso dele agora era com Deus. O último discurso desse livro era de Jó com Deus. E Jó responde a Deus assim: sei que tudo podes
Ou melhor, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Numa outra tradução diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Está vendo? Jó agora tem visão. 6. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Aí vem o resultado agora, versículo 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. E ele teve 14.000 ovelhas, o dobro, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de boi e 1.000 jumentos. 1.000 juntas de boi, perdão, e 1.000 jumentos. Teve também ainda 7 filhos e 3 filhas. Olha só, a primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda, Késia, e a terceira deu o nome de Querem Apuque. E em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos depois ainda. Viu seus filhos e os descendentes deles, seus netos e bisnetos, até a 4ª geração. Então morreu em idade muito avançada. Coisa linda, né? Eis o que Deus tem para mim, eis o que Deus tem para você. Que depois do sofrimento, depois que Ele nos soerguer de sofrimentos que a gente não entende a causa, depois de pensarmos que não temos esperança porque não temos forças, e que perdemos a paciência porque não conseguimos mais enxergar o futuro, Deus ainda tem fazendas, Deus ainda tem filhos, Deus ainda tem o dobro, Deus ainda tem filhos lindos e maravilhosos como Ele propiciou para Jó, e dias maravilhosos, estendendo até a 4ª geração desses outros filhos que Deus concedeu a Jó. Eu quero orar com você, você que está tão fraco, tão debilitado, você que perdeu a esperança e perdeu a força. Eu quero ministrar ao teu coração agora, e Deus vai dar condições a você de, nesse momento, reunir forças aí dentro e dizer: eu decido nesse domingo tomar uma atitude diferente diante da vida. Eu decido rever a minha estrutura existencial, meu físico, meu emocional e o meu espiritual. E onde houver um resquício de força, eu vou usar essa força para decidir me fortalecer em Deus. É Deus quem nos fortalece, mas somos nós que damos o pontapé. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, patriarca, o Senhor é aquele Pai que abençoou a Jó, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas foi o Deus de Jó também. O Deus que provou e aprovou a Jó. O Deus que sustentou Jó em meio às suas perdas. O Deus que nos consola, que passa conosco no meio do sentimento de perda. O Deus que está conosco mesmo quando sepultamos os nossos entes queridos. O Deus que está conosco mesmo quando estamos diante do médico, diante de um diagnóstico difícil. O Deus que está conosco mesmo quando estamos passando por momentos de crise financeira. É o Deus que, se não fizer um milagre, Ele será a nossa estrutura presente. Ó Deus, e agora eu quero ministrar sobre esses queridos e essas queridas. Gente que já entrou em depressão, já fez um quadro de depressão, de angústia, de transtorno de pânico, de ansiedade. Gente que, por conta da escassez, da crise no mundo e no país, não conseguiram resolver a sua questão de auxílio emergencial, ou sua empresa quebrou, que está angustiada aí e não sabe o que fazer da vida, porque se sentem fracos. Pai, em nome de Jesus, dá condição a essa pessoa para decidir pela esperança hoje. Que ela não assuma a falta de esperança porque não tem força.
que ela possa entender que está fraca sim, mas ela pode decidir. Gente que está sem paciência, irritadiça, que está, ó Deus, estressada com tudo e com todos, que já não dorme direito, já não se alimenta direito, porque não consegue ver saída para o futuro. Pai, em nome de Jesus, acalma esse coração. Ajuda essa pessoa a respirar hoje. A respirar e dormir bem melhor hoje. E levantar-se com nova perspectiva de vida nessa segunda-feira. Que esse milagre talvez não ocorra através de um telefonema. Talvez esse milagre não ocorra através de uma mensagem que há de chegar. Mas esse milagre já está acontecendo agora dentro de cada um de nós, no coração e principalmente no olhar dessa pessoa. Eu repreendo agora em nome de Jesus todos os males e te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande beijo no seu coração. Até domingo que vem. Deus abençoe você. Tenha semana de paz. Beijo.